Shalom, shalom, irmãos da Techuvá Total. Mais um dia aqui com os irmãos, né, para a gente poder fazer esse programa maravilhoso chamado Entendes Tu o que lês? E aí nós vamos começar mais um domingo, né, com os irmãos. E hoje nós vamos ter aqui algumas perguntas que os irmãos estão enviando por e-mail. E eu quero já antecipar aqui e dizer para os irmãos que querem participar desse programa, enviar perguntas para que nós possamos estar respondendo aqui, envie para o e-mail perguntas.techuvatotal@gmail.com, tá bom? Já temos algumas perguntas aqui, hoje eu não vou conseguir responder todas as perguntas dos irmãos que estão aqui já nos e-mails, mas fique tranquilo, tá? Tranquilos que nós vamos responder ao longo dos programas, ok? A gente vai ajustando aqui direitinho os detalhes do programa, o tempo, né? Eu tô apanhando bastante ainda para poder conseguir configurar algumas coisas, né? Mas é questão mesmo de costume. Então, você que quer participar, mande a sua pergunta por e-mail. Você que já enviou suas perguntas pelo e-mail, fique tranquila, que daqui a pouco nós vamos conseguir responder todas as perguntas. Algumas pessoas, pessoal, estão enviando perguntas e não está colocando o nome, não está colocando o local, e da forma que está chegando, eu estou deixando da forma que está chegando, ok? Então, se você não vê ali o seu nome nas perguntas ali feitas, é porque você não mandou o nome. Então, eu entendo como você não ter autorizado expor aqui o seu nome, tá bom? Nós mandamos lá no grupo do Telegram, né, e também no videozinho. Não, no vídeo não estava não, me perdoa. No Telegram nós colocamos lá um padrão, tá? De perguntas. Você coloca lá o teu nome, a sua cidade, o teu estado e coloca a sua pergunta. O interessante seria você trazer a sua pergunta baseada em algum texto, porque esse programa ele é baseado no livro de Atos, capítulo 8, versículo 30, né? Que vai te perguntar ali, entendes tu o que lê? Então, você que tem interesse em participar desse programa, mandando aí o seu questionamento, a sua pergunta, mande para o e-mail perguntas.techuvatotal@gmail.com, tá ok? E manda lá naquele formato que nós mandamos no grupo. E você que ainda não faz parte do grupo do Telegram, é só você clicar aqui, ó, pegar a câmera do seu celular, escanear aqui que ele vai te mandar lá para o grupo do Telegram, tá ok? Lá a gente compartilha os materiais que são utilizados nas aulas, compartilhamos vídeos, né, informações importantes, enfim, é uma linha direta, um canal direto aí com todos os irmãos que acompanham aí o canal Techuvá Total, tá bom? Então, dito isso, vamos começar aqui com o nosso programa deste domingo, ok? Que o Eterno nos abençoe e que seja um programa abençoado aí para todos nós, tá ok? Eu só acho que me esqueci de fazer uma configuração aqui. Vamos lá. Realmente eu me esqueci. Pronto, certinho. Agora foi. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então o programa de hoje. As perguntas que nós vamos responder hoje, pessoal, são essas aí, né? Yeshua já vivia no céu ou ele veio a existir quando sua mãe e seu pai geraram ele? Não sei se estou certo, mas acho que quando ele nasceu ele existia no céu, nos planos do Eterno. O autor é Augusto César Nogueira, ele não mandou a cidade, por isso não está aí a cidade e o estado, ok? A segunda pergunta, em João 10,30, Yeshua está afirmando que ele e o Eterno são a mesma pessoa? Pois na Bíblia Almeida está escrito no verso 30, eu e o Pai somos um. Foi o José Sardinha de Anápolis, Goiás, que mandou essa pergunta. Nós temos aqui também, na verdade essa pergunta não está aqui na planilha, né? Essa de 1 Coríntios, então eu peço perdão aos irmãos. E a outra pergunta é, nós estamos no ano 5.783 desde a criação de Adão e Havá, ou estamos 5.783 anos depois, desde a queda do ser humano? O que eu gostaria de saber é a partir de que momento exatamente estamos contando os anos. O autor é anônimo. Em relação à pergunta do Sérgio Vasconcelos, eu fiz lá de fora, mas eu não consegui transportar aqui, eu não consegui configurar. Então, eu não vou responder essa pergunta do Sérgio Vasconcelos do Rio de Janeiro hoje, tá bom? Mas no próximo programa ela vai estar aqui com a gente. Tá legal? Então vamos lá, pessoal.
Yeshua já vivia no céu ou ele veio existir quando sua mãe e seu pai geraram ele? Não sei se estou certo, mas acho que quando ele nasceu, ele existia no céu, nos planos do Eterno. O autor Augusto César Nogueira. Tá ok? Vamos lá, pessoal. A gente precisa entender, né, que nós temos um padrão a ser seguido, tá bom? É esse padrão que a gente precisa adotar quando nós vamos analisar os textos bíblicos, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui então. Toda hora tá saindo aqui meu slide, não sei se para os irmãos aí tá acontecendo isso, eu espero que não, espero que seja só aqui no meu computador mesmo, mas vamos lá. O padrão que nós precisamos utilizar é esse de Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente Adonai, o Eterno, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tá bom? Então, para que a gente possa ter um padrão doutrinário, para que a gente possa entender que algo aconteceu baseado na vontade do Eterno, que foi o Eterno que determinou, né, a gente precisa entender que tem que ser dito por algum profeta. O Eterno, ele tem que ter, de fato, escolhido, né, se manifestado através de algum profeta para que a gente possa ter uma doutrina a ser respeitada, a ser seguida, a ser, né, propagada, né, difundida. Né? Então esse é o padrão. Amós capítulo 3, versículo 7 vai dizer que certamente Adonai, o Eterno, ele não fará nenhuma coisa, nada, absolutamente nada, sem ter revelado antes o seu segredo, a sua palavra, né, como está dizendo aqui, aos seus servos, os profetas, Baruch Hashem, por isso. Então, com relação a... vamos lá. Com relação a essa pergunta feita, né, se Yeshua já existia, né, no céu, se ele já existia antes, como que é essa existência de Yeshua, né, a Torá ela vai determinar alguns padrões, né, como fundamentos da existência. Então esses fundamentos ou leis fundamentais, eles não mudam e não podem ser mudados, porque o Eterno determinou. Né? Assim como ele disse, olha, haja luminares, esses luminares eles vão servir para contagem de dias, meses, anos, e assim é até os dias de hoje. Por quê? Porque esses são fundamentos, são leis fundamentais que o Eterno determinou para que a humanidade, a existência, ela tivesse aí uma harmonia. Então, toda a humanidade, é interessante a gente falar sobre isso, sobre o Adam, né, a humanidade, o ser humano, né, segue as mesmas leis fundamentais. Então vamos lá, nós temos aqui, né, deixa eu pegar aqui o marcador, pronto. Nós temos lá, né, e disse Elohim, que o ser humano seja feito a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isso está lá em Bereshit, né? Capítulo 1, versículo 26. Em Bereshit, capítulo 1, versículo 27, está lá, e criou Elohim, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. Então vamos focar nesse ponto aqui, ó. Que o Eterno, né, bendito seja o nome dele, criou o ser humano à sua imagem. E ele criou esse ser humano macho e fêmea. Nós vamos encontrar aqui a palavrinha Zahar, macho, né, do gênero masculino. Nós vamos encontrar a palavrinha também aqui, Nekeva, né, fêmea, do gênero feminino. Então ele criou Zahar u Nekeva, macho e fêmea. Então existe um padrão já criado por Deus com relação à humanidade, tá? Então vamos seguir. Então, Adam, né, a humanidade, a espécie humana, a origem dela, de acordo com a Torá, ela se deu então em sua formação. O Eterno determinou que as coisas fossem criadas, dizendo, né? Vaiomer Elohim, é o que está aqui, ó. Vaiomer Elohim. Vaiomer. E disse Elohim, e as coisas foram sendo criadas, sem a necessidade de uma matéria-prima, como por exemplo, Vaiomer Elohim Erri Or. Está lá no capítulo 3, né? Gênesis capítulo 1, versículo
de número 3. E disse Elohim, haja luz. Vaiomer Elohim erri or. Ok? E disse Elohim, haja luz. Interessante, meus irmãos, é que o verbo utilizado para dizer que o ser humano ele foi criado é o verbo bará, que indica que algo que foi criado a partir da matéria-prima existente. Ou seja, não existia matéria-prima existente. Não tinha. A partir do momento ali, o Eterno, então, ele manda bará, que deve ser criada a partir de uma matéria-prima existente. Por exemplo, o Eterno manda que a terra, a Adamá, a terra, ela gere, ela fecunde, ela faça existir animais de várias espécies. Gado, né, bois, ovelhas, répteis. E o Eterno ordena que esses animais eles sejam gerados, que eles brotem, que eles nasçam, né? A partir de uma ordem, a partir de uma matéria-prima existente. Antes, quando o Eterno, por exemplo, diz, né, haja luz, não houve matéria-prima existente. Ele simplesmente mandou e aquilo aconteceu, ok? Quando ele ordena que haja, através de uma matéria-prima, ele usa o verbo bará, para usar algo já existente, no caso a terra, e a terra ela conceda espécies. E é a partir da mesma terra que o Eterno usa para poder criar o ser humano. E aí ele ordena que o ser humano dê sequência a esse processo. Então, quando o Eterno ele forma a terra, ele ordena que os animais, árvores, vegetais fossem criados a partir da matéria-prima já existente. E assim, para esses serem criados a partir da matéria-prima existente, o Eterno determinou, né, que esse patrão se repetisse, ou seja, que esses seres criados, animais, vegetais, minerais, né, que já estavam fazendo parte dessa existência, eles dessem sequência, eles preservassem a sua existência através das leis fundamentais. Ou seja, o ser humano ele deveria fazer uso de si, no caso da pergunta feita aqui anteriormente, pergunta que nós estamos tratando agora. O ser humano ele precisa usar da matéria-prima que é ele, da semente, da zerada, daquilo que vem dele, como o Eterno vai dizer lá em Samuel, na promessa a Davi, Hamele, que a partir da zerá dele, da semente dele, do próprio corpo dele, viria alguém, né, que iria cumprir com os desígnios que o Eterno já havia determinado. Ou seja, a partir de uma matéria-prima já existente. Não é algo que simplesmente brota do nada, né, ou muda as leis da natureza que o Eterno já determinou, já criou, já estipulou para poder fazer algo extraordinário. Não. O Eterno já determinou como deve ser nos 7 dias da criação. Nos 7 dias da criação, o Eterno já determinou o que deveria ser feito. E o Eterno criou todas as coisas. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, o mesmo deveria ser feito por todas essas classes, né? Animais, vegetais, minerais, se produzir, se reproduzir através dessa ordem do Eterno, utilizando mesmo a própria Adamá, a própria terra. Então, com relação à raça humana, essa foi a única que a Torá descreve como tendo sido criada, formada por uma ação dedicada do Eterno, conforme Bereshit, capítulo 2, versículo 7. Então, nós vamos ver que o relato da criação da humanidade, no descritivo dos dias da criação, entre os versos 24 e 31, do primeiro capítulo de Bereshit, vai demonstrar para nós, para mim e para vocês, que o Eterno ele já tem algo determinado a ser feito.
E nós precisamos apenas obedecer. Nós, como criação, precisamos apenas obedecer. Só que nesse trecho nós não temos detalhe exatamente sobre essa criação do ser humano. Mas já em Bereshit, capítulo 2, versículo 7, a gente vai ter o detalhe de como foi feito. Então, Yeshua, ele é um ser criado, como eu e como vocês, como nós, né? E a Escritura vai dizer isso de uma maneira bem clara. Vamos ver aqui. Bereshit capítulo 1, versículo 28. E Elohim os abençoou, e Elohim lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Frutificai e multiplicai-vos. E enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Irmãos, é interessante aqui essa parte, frutificai e multiplicai-vos. Aqui está falando que o ser humano, ele tem de fato que fazer, que cumprir com essa lei de multiplicação, de preservação da espécie. Então o ser humano vai reproduzir a si mesmo através da zerar, da semente, que o ser humano multiplica. Da mesma forma que as árvores, que os vegetais, vai ter que se manter, vai ter que se preservar, gerando a si próprio. Gênesis capítulo 2, na Bereshit capítulo 2, versículo 7, vai dizer: e formou Adonai Elohim um homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o ser humano foi feito para ser alma vivente. Alma vivente. O ser humano foi feito para poder ser alma vivente. E aí nós vamos ver, né? Opa, vamos lá. Essa dúvida que surge com relação a Yeshua, se Yeshua já era existente, se não era existente, a gente, mais uma vez, irmãos, a gente precisa sempre levar em consideração o padrão bíblico. Aquilo que a Torá e os profetas dizem, Yeshua fez questão de dizer sobre isso. Matitiarro, capítulo 5, Yeshua fala isso de uma maneira bem clara. Ele vai dizer, olha, eu não vim aqui para poder fazer alteração nenhuma, para fazer anulação, anular, para poder eliminar esse termo. Não, de forma nenhuma, eu vim para poder me submeter, para poder cumprir, assim como vocês, as instruções do Eterno, descritas na Torá e nos Neviim, nos profetas. Mas aí o texto de Yohanan, ele deixa um pouco confuso a mente das pessoas, porque já se criou um pensamento, já se criou uma ideia anterior aos estudos feitos. Então, nós acabamos fundamentando ideias antes do estudo. E aí, quando nós vamos ler, fazer os estudos que precisamos fazer, nós fazemos a leitura com a mentalidade já problemática, já pré-figurada, configurada, para uma ideia, para um dogma. E é isso que a gente precisa anular, cancelar, né? Nós precisamos entender de fato o que as Escrituras dizem. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra era Elohim. E ele, a palavra, era Elohim. Olha que interessante, algumas versões bíblicas vai falar algo diferente disso. Bereshit Haya Hadavar. Eu não sei como que eu faço para aumentar esse texto aqui para mim. Hadavar ve Hadavar Haye Haya et Ha Elohim vehu Hadavar Haye Haya Elohim. Então, no princípio, no começo de todas as coisas, era a palavra. Era a palavra. E a palavra, ela estava... Aqui está um detalhe bem interessante, gente. Et ha Elohim. Era o Elohim. No princípio, era a palavra. E a palavra era... Aqui está um detalhe bem interessante. Et
Aleph e Tav, o princípio e o fim. No princípio era a palavra. E a palavra era o princípio e o fim. O princípio e o fim. O começo e o fim. A eternidade. A palavra do Eterno ela é imutável. Ok? Do Elohim. O Elohim. E ele. Ele quem, gente? É Yeshua ou é o Eterno que está falando aqui? Quem está falando aqui? Olha aqui. O Elohim. O Eterno. Ele. A palavra. Ele. A palavra era Elohim. Então aqui, só esse verso primeiro aqui, ó, de Yohanan, de João, capítulo 1, versículo 1 em hebraico, a gente já entende que está falando aqui do Eterno. Não está falando de Yeshua aqui, está falando do Eterno. Está fazendo uma introdução aqui para falar sobre o Eterno. Ele, Hu, tá bem pequenininho para mim aqui, me perdoa, tá, irmãos? Hu, Hayá, ele era, ok? O cabeça, a cabeça, o princípio, o começo. E mais uma vez, Aleph Tav, o começo e o fim. O Elohim, quem era o começo e o fim? Desde o começo, desde lá o princípio. Ele, quem? O Elohim. O Eterno, bendito seja o nome dele. Então, irmãos, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Está falando do Eterno, gente. Nele foi encontrada a vida. E a vida é a luz da humanidade. Or ha-Adam. Or, eu não sei como que eu faço. Deixa eu ver se eu consigo marcar o texto aqui, ó. Or ha-Adam. Luz da humanidade, luz dos seres humanos. É ele que ilumina o homem. Através do que, gente? Através da sua davar. Da davar, ó, da palavra. E a Torá do Eterno é o quê? É davar, é palavra. Mais uma vez, semana passada nós fizemos aqui o estudo. O que é Torá? Torá é instrução, direcionamento, ensino. A instrução do Eterno, ele nos instrui. Assim como o pai instrui o filho, dizendo, olha, isso aqui é errado, você não pode pegar o que não é seu. Você não pode mentir, você não pode machucar o teu próximo, ferir, falar mal do teu próximo. Você não pode fazer várias coisas. Mas é porque, então eu sou proibido? Não, filho. Eu não estou te proibindo, não estou te dando uma lei, estou te dando uma instrução. E se você seguir essa instrução, esse direcionamento, esse ensino que eu estou te passando, você vai ser feliz. E quando você procurar me acessar, e quando você procurar me encontrar, você vai achar. Está lá em Provérbios 28, 9. Quem dá os ouvidos para ouvir a instrução de Deus, quem disponibiliza os seus ouvidos para ouvir as instruções de Deus, é atendido. Tem a sua oração escutada, ouvida. Então, irmãos, nele foi encontrada a vida. E a vida é luz da humanidade. É o que ilumina a humanidade. Ok? Vamos lá. E aqui eu pulei já direto, pessoal, para Yohanan 1,14. Yohanan 1,14. Já pulei direto, dentro do texto, né, do livro de Yohanan, eu pulei para 1,14. Por quê? Porque aqui vai falar sobre uma parte que é interessante, que as pessoas fazem confusão. E a palavra se fez carne e habitou em nosso meio. Quer dizer então que Yeshua, ele era a palavra que estava lá no começo, então foi ele que criou, né? Isso de acordo com a teologia, tá? De religiões, de crenças, enfim.
E aí, por causa desse texto aqui, as pessoas acham que Yeshua ele é pré-existente, né? E aí ele se passou a ser carne, ele é Deus e passou a ser carne e tal. Não, gente, na verdade não, tá? O que isso significa? João capítulo 1, versículo 14, está falando da Davar, da palavra, que nós vimos lá atrás, que é o eterno, ok? O eterno. E a palavra, tá? Veradavar, ela habitou, ela morou, né, em nosso meio. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, completo de graça e verdade. Ou seja, repleto, cheio, pleno, né, da graça, né, da misericórdia, Hesed, Ve'emet, e verdade. Ok? O que isso aqui está querendo dizer, irmãos? A verdade é o seguinte, que a palavra do Eterno, bendito seja o nome dele, lá em Bereshit, como foi dito, tudo foi criado por ela. Porque o Eterno ordena e o universo, a existência, obedece. É a Davar, é a palavra, a instrução, a Torá do Eterno. Ou seja, a palavra nada mais é do que ordem ou vontade do Eterno. Ou seja, no homem Yeshua que Yohanan quer retratar, por isso ele começa falando aqui do Eterno, das maravilhas do Eterno, quem ele é, né? Falando da palavra de Deus, da vontade de Deus, da Torá do Eterno, através da sua Davar, ou das suas palavras, da sua Devarim, né? Yeshua, colocando isso em prática na sua vida, ele cumpre a Davar Elohim, a palavra do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, do Eterno, bendito seja o nome dele. Ou seja, sua vontade, assim como descrito lá em Bereshit, né? Quando Elohim ele determina, e através da sua palavra, a materialização das coisas. Que haja luz, houve luz. Como que essa luz veio? O Eterno puxou ou clicou numa tomada e ela acendeu? Não. Ele ordenou através da sua Davar, da sua palavra. Ou seja, é uma vontade, né, é a ordem que foi feita, que foi materializada, que ela passou a existir, passou a ser vista, tocada, sentida, enfim. Então, quando vai dizer que a palavra Davar se fez carne, a vontade do Eterno, ela se manifestou, ela passou a se materializar. A Davar se fez carne. A palavra, a vontade do Eterno, ela se materializa para ser vista, tocada, sentida na vida de quem? De Yeshua. Na vida de Yeshua. Então, a Torá ela só é viva quando ela é praticada. A palavra do Eterno, ela se materializa na vida de Yeshua e ela agora se torna uma palavra viva. Mas de que maneira? O Eterno determinou que o homem governasse. O Eterno determinou que o homem fosse santo, santificado, separado. Que o ser humano obedecesse às suas instruções. Lembra que Adão e Havá, eles foram expulsos do Gan Éden porque eles não obedeceram a instrução do Eterno, a Torá do Eterno? Eles foram expulsos da presença do Eterno porque eles não obedeceram ao Eterno. Aí o Eterno agora, ele encontra em Yeshua alguém que é obediente a um nível tal de entregar a sua própria vida para poder cumprir a vontade, os desígnios, né, o desejo do Eterno, bendito seja o nome dele. Mas Yeshua também nos ensina, irmãos, que nós também podemos ser como ele ao aplicarmos a Torá. Até porque Yeshua vai dizer que nós somos luz e sal do mundo. Shaul Hachalia, apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós devemos ser imitadores dele como ele é de Yeshua. Nós devemos... Então vamos tirar esse ricocheteamento aí, esse ricochete, e vamos, em vez de fazer tabela com Paulo, com Shaul, vamos nos direcionar diretamente a Yeshua.
nós devemos ser imitadores de Yeshua. Porque homens significativos como, por exemplo, Shaul, ele usou Yeshua, né? Ele olhou para Yeshua e ele quis ser como Yeshua. Porque ele viu que Yeshua, ele foi alguém que foi agradável ao Eterno, bendito seja. Baruch Hashem. Então, se Yeshua se demonstrou alguém obediente ao Eterno, alguém submisso ao Eterno, e nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso, nós precisamos ser como ele. Para que a palavra da vara do Eterno também se manifeste em nós. Para que as pessoas possam olhar para mim e para você como alguém que aparenta Deus, o Eterno. Que aparenta o soberano, que aparenta Hashem. Yeshua, ele é um malar, um enviado, que obedeceu e fez muito bem o papel, né, de servo, de filho, enfim. Nós precisamos ser também como ele. Mas vamos seguir aqui na pergunta, né? Yeshua já existia baseado nesses textos? Nós estamos vendo que não. Que aqui na verdade não está falando de Yeshua. Está falando do Eterno. Quando fala de Yeshua e sobre a Davá se materializar em Yeshua, não é que Yeshua já existia. Esse é um pensamento pagão, não é bíblico. Não está descrito na Torá e nos profetas. Alguém já pré-existente? Não. O texto está dizendo que, na verdade, a Davá, a palavra do Eterno, ela se materializa em Yeshua por conta da sua obediência, por conta da sua submissão, por conta do seu amor, do seu arravá ao Eterno. Lembrando que arravá é submissão, é sujeição. Quem ama se submete, se sujeita ao Eterno, bendito seja Ele. Então essa teoria da pré-existência, já respondendo a pergunta, ela é totalmente pagã. E parte do princípio de que nós somos espírito. É totalmente desalinhado, né, com a escritura que chama o ser humano de nefesh, alma, 3.241 vezes, né? E aí nós precisamos entender, né, como já é dito também nas Parashiot, né, o Moré, Marcos Felipe, já falou isso várias vezes, né, e os outros Morim também, né? Que o Eterno, ele criou, né, 10 coisas. Já existiam 10 coisas que existiam, né, antes do primeiro Shabat. Né, a boca da terra, né, que engoliu Cora, a boca da jumenta que falou com Bilã, a boca do peixe que engoliu Ioná. Então o Eterno, ele já havia criado tudo isso nos seus planos, né? Por causa do texto de Gênesis, de Bereshit, que diz, né, o Eterno criou todas as coisas. E de fato ele criou todas as coisas. Não há, gente, nada novo. O próprio Shlomo Hameler, ele vai dizer, não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do firmamento, não há nada novo. O Eterno já criou, já deixou tudo determinado. Então quem chega, não, agora eu tive aqui o Eterno criou algo. Não, gente, por favor, não tem conexão com aquilo que as Escrituras dizem. Vamos avançar aqui, pessoal. Aí nós temos lá, né, em Mateus capítulo 1, versículo 25, né? Falando sobre ali a questão da concepção de Yeshua. Eu peguei só esse texto aqui. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho. Seu filho. Nós estamos falando aqui, o contexto aqui é de Yosef. O contexto é sobre Yosef. Sobre a visitação do Malar a Yosef. E aí vai dar sequência e vai dizer que ele, né, Yosef, não a conheceu. Conheceu o que? Miriam. Não teve relações com Miriam. Não a conheceu. Velou Adá. Não a conheceu até que ela deu à luz a seu filho.
o primogênito, o primeiro, Yeshua, e pôs-lhe por nome Yeshua. E o nome dele foi Yeshua. Et chamou Yeshua. E o nome dele foi Yeshua. Mas interessante é essa parte aqui, ó, deixa eu apagar. Pronto. Pronto. Até que deu à luz ao filho de quem, gente? De Yosef. A seu filho. Meu pai, tô errando demais isso aqui. Pronto, vou deixar assim porque eu tô errando demais. Então em Yeshua, irmãos, ele era filho seguindo o padrão que o Eterno já determinou. Quem é que vai produzir? Quem é que vai preservar a existência? Os próprios seres. Os próprios seres. E Yeshua vai falar sobre isso muitas vezes. Pode, por exemplo, né, porventura, um pé de manga dar pêssego? Pode, porventura, um limoeiro dar abacaxi? Cada espécie é responsável por poder produzir, por gerar a sua própria espécie. Macho e fêmea, no caso do Adam, no caso do ser humano. E aqui o texto está dizendo, gente, que o filho é de Yosef, o seu filho. O primogênito, o primeiro deles, seu filho. Ele não conheceu Miriam, não teve relações com ela, até o momento, né, em que Miriam, ele dá luz ali ao filho dele. O primogênito dele. Yeshua. Que se chamou Yeshua. Ok, irmãos? Então, Yeshua não pré-existe. Baseado nos textos que nós vimos, baseado aqui nas informações trazidas, Yeshua, ele é filho de Yosef e Miriam. Yosef e Miriam. Ele não é um ser pré-existente. Na verdade, na obediência dele, no mover do Ruach Ha-Elohim, no mover do Elohim, Yeshua, ele cumpre a davar do Eterno. Ele se submete, ele se sujeita, ele obedece. Ou seja, ele se santifica. Até o último suspiro. Ok, irmãos? Se surgir alguma dúvida baseada nisso aqui, não há nenhum problema. Pode mandar de novo, pode questionar, pode falar. E a gente vai estar aqui para tentar esclarecer, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta aqui, tá bom? E Yeshua já existia nos céus, né? No Hashamayim? Não. Yeshua não. Yeshua nasceu da sua mãe Miriam, e o texto é bem claro em dizer isso. E do seu pai, né? Yosef, o filho dele. Como isso se deu, nós temos até um estudo no canal Teshuvah Total, né? Falando ali sobre a genealogia, Hatoldot, né? A genealogia do Mashiach. Hatoldot Mashiach, a genealogia do Messias, ok? Tem no canal aí, os irmãos podem procurar aí no Shurim, que vai encontrar, tá bom? Aqui é só uma explicação mais rápida aqui, então vamos avançar, mas se tiver alguma dúvida, os irmãos podem questionar aí, mandar suas perguntas, né, pro e-mail. Deixa eu ver se eu consigo... Não, vamos avançar. Próxima pergunta. Em Yohanan, capítulo 10, versículo 30, Yeshua está afirmando que ele e o Eterno são a mesma pessoa? Pois na Bíblia Almeida está escrito no verso 30, eu e o Pai somos um. O autor da pergunta é o José Sardinha, de Anápolis, Goiás. Tá bom? Vamos pegar esse texto então. Yohanan, capítulo 10, versículo 30. Vamos ver o que está dizendo aí. Yohanan, capítulo 10, versículo 30. Tá lá, né? Va'ani ve'ha'av errado. Va'ani ve'ha'av errado. E eu e o Pai um.
Eu e o Pai, um. É assim que está o texto em hebraico. Eu e o Pai, um. Só que para a gente poder transformar isso de uma forma para se compreender, eu e o Pai somos um. Isso significa, então, que Yeshua e o Eterno são a mesma pessoa, como é a pergunta do irmão? Né? Está afirmando nesse texto aí que Yeshua e o Eterno são a mesma pessoa? Então vamos responder, né? Esse texto não faz referência nenhuma, tá? Não faz referência alguma de que Yeshua e o Eterno, eles são o mesmo indivíduo, né? A mesma pessoa, o mesmo ser. Não, tá bom? Até porque Yeshua, ele é um ser humano de gênero masculino, como nós vimos na pergunta anterior. O primeiro ponto é esse, Yeshua é um ser humano do gênero masculino, como nós vimos na análise anterior, tá bom? E o Pai, como o próprio Yeshua disse, ele é um mover, né? O Eterno, ele é um mover. O Eterno é Ruach, é um mover, é um sopro, né? É um mover. Então, não teria como eles serem a mesma pessoa, porque não são, os dois não são pessoas. Pessoa é Yeshua, o Eterno é Ruach, é um mover, é um sopro, é uma ação. Ok? Só para os irmãos entenderem a diferença entre um e o outro. O Eterno, ele é a existência, ele é tudo em todos. E Yeshua é parte da criação. Tá bom? Então isso fica claro até mesmo pelos textos anteriores, né? Como eu disse que nós já tratamos. Mas um texto interessante para a gente ver, né? Que Yeshua, ele não é o mesmo ser ou pessoa que o Eterno. É aí mesmo em Yohanan, só que no capítulo 12. Vamos ver o que está dizendo lá no capítulo 12. Yeshua clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Já está fazendo distinção entre as duas coisas, né? Quem crê em mim, não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. Ou seja, Yeshua está dizendo, olha, quem crê em mim, no que eu estou fazendo, não crê em mim como pessoa, mas está crendo, através das minhas ações, no Eterno. Versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Gente, em todo momento Yeshua ele faz essa distinção, essa separação entre ele e o Eterno, como indivíduos, né, se a gente pode chamar dessa forma, como indivíduos, para justamente quebrar essa linha de raciocínio aí. No versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aqui está falando desse primeiro momento em que ele aparece, que ele surge, né? Continuando. Versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado. Olha isso aqui, gente. A palavra que tenho pregado. Radavar, a palavra que tenho pregado, anunciado. É ela. É ela. E essa palavra que vai julgar no último dia. É essa palavra. Devarti. É essa palavra que vai julgar no último dia. Continuando. João capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Presta atenção nisso. Yeshua está dizendo, eu não tenho falado de mim mesmo. Não tem nada de mim mesmo. O que eu estou falando é como um instrumento do Eterno.
Então, irmãos, Yeshua como um malar, como um enviado, como um mensageiro do Eterno, ele deixa claro que ele obedece ordens expressas do Eterno. Está dizendo aqui, olha, eu não estou falando de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu tenho que dizer e sobre o que eu tenho que falar. Foi ele que me enviou e ele que me deu o mandamento. Foi ele que disse, faça isso dessa forma, desse jeitinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui para mim. Então Yeshua está dizendo, irmãos, de que ele obedece ordens do Eterno. A palavra do Eterno está em Yeshua através da obediência que ele demonstra. É como se os irmãos estão vendo o vídeo, né? E aí no vídeo os irmãos estão me vendo. E aí esse vídeo ele está reproduzindo na sua tela, seja no celular, no tablet, no computador, na televisão, no telão, ou em alguma outra tecnologia que não me vê a memória nesse momento. Ou no relógio, que também existe a possibilidade de você transmitir pelo relógio, né, assistir no relógio. São as tecnologias que eu me recordo agora, que eu me recordo, né? Ou pelo multimídia do carro, ok? E ali está reproduzindo, nesses lugares que os irmãos estão vendo esse vídeo, exatamente o que eu estou dizendo, exatamente o que eu estou tentando transmitir para os irmãos, do lugar onde eu estou transmitindo. Então, quando os irmãos assistem na tela aí que os irmãos estão utilizando, aí está passando uma informação fidedigna. E aí os irmãos podem dizer, né, que naquela tela ali, é que eu estou parafraseando e não quero de forma nenhuma, nem é meu intuito, eu só estou querendo aqui ilustrar, né, esse texto e essa informação, mas é como se fosse exatamente o texto está dizendo, né, que a palavra se fez carne, né? Ou seja, a palavra se fez tecnologia. A imagem se fez tecnologia. Porque a palavra que eu estou querendo transmitir, estou desejando transmitir, ela está sendo reproduzida de maneira fidedigna através da tecnologia. Através do equipamento que os irmãos estão utilizando. Ok? Eu espero que tenha dado para entender essa analogia aí, né, que eu estou tentando fazer. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui então. Então, irmãos. Ai, me perdoem. Agora que eu estou vendo aqui que cortou um pedacinho aí. Me perdoe. Deixa eu tirar aqui a câmera. Os irmãos poderem ver o texto. Me perdoem, tá? Eu não tinha visto que estava faltando um pedaço. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui então. Deixa eu ver aqui. Ok. Olha no verso 50 o que ele vai dizer. Eu sei que o seu mandamento, o mandamento de quem, gente? O mandamento dele, o mandamento do Eterno. Eu sei que o mandamento dele é a vida eterna. É a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me ordenou, de maneira digna, de maneira fiel à forma que ele me disse. Então, se vocês me obedecerem, se vocês seguirem o que eu estou dizendo, automaticamente, se vocês me obedecerem, vocês terão vida eterna. É porque aqui eu estou me colocando como Yeshua, tá? É porque eu, Yeshua, posso conceder a vocês vida eterna? Eu, Yeshua? Não. É porque o Eterno a quem eu obedeço, o Eterno a quem eu transmito de maneira fiel tudo aquilo que ele me mandou fazer, é o que está dizendo aqui no texto, ele concede, ele conduz a vida eterna. Isso está lá também no livro de Salmos. Tá ok, pessoal? Falando sobre isso, o Eterno ele é a salvação, o Eterno salva, o Eterno conduz a vida eterna, né? Baruch Hashem por isso. Então, irmãos, dessa forma, em sua obediência, Yeshua, ele se torna a imagem física do Elohim invisível. Lembrando que a Torá, às vezes, ela registra o mensageiro também, pessoal, com o nome do próprio Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, tá bom? A Torá, às vezes, registra o nome do mensageiro como Yud-Heh-Vav-Heh.
Quer dizer que o Eterno se materializou na figura do mensageiro? Ele incorporou, enfim, pensamento que os irmãos tiveram, porque a mentalidade humana ela é muito criativa. Não. Ali está dizendo que aquele mensageiro ele tem autoridade outorgada por aquele que o enviou. É a mesma coisa a questão do advogado que recebe a procuração. Ou a pessoa, né, que recebe procuração de uma pessoa idosa, de uma pessoa que não tem as suas capacidades de executar aquilo que precisa executar, ou que está fora do país. E aí uma outra pessoa recebe dessa pessoa que está fora, ou que não tem capacidade de buscar ali os seus direitos e buscar ali fazer o que precisa ser feito, ele concede uma procuração. E com posse dessa procuração, aquela pessoa responde como se fosse a mesma pessoa que concedeu a procuração. Por exemplo, você tem a procuração aí dos seus pais, né, que são idosos. Então, quando você for buscar os direitos ou fazer alguma coisa ir no banco, assinar algum papel, com posse da procuração que você tem em mãos, a pessoa não vai te olhar como sendo uma outra pessoa. O juiz não vai te olhar como sendo uma outra pessoa. Mas o que você disser, o que você fizer, o que você assinar, é como se fosse exatamente aquela pessoa que te deu outorga, né, autorização para representá-la. Então o malach, o mensageiro, ele tem autoridade como sendo aquele que o enviou. Nós vemos muito isso com relação a aqueles filmes, né, de reis, aqueles filmes antigos. A gente vai ver lá que o rei ele manda um mensageiro. E quando aquele mensageiro é morto, aquilo é uma afronta, porque é como se ele estivesse matando o próprio rei, a própria pessoa que o enviou. Tamanha autoridade que aquele mensageiro tem. Os irmãos que já viram filmes aí, né, do período medieval, né, que conta as histórias do período medieval, vão se lembrar disso. Então, a Torá, como eu disse para os irmãos, né, às vezes ela registra o nome do mensageiro ali, né, registra colocando lá Yud Revaviré, né, o santo nome de Hashem, como se aquele malá ele fosse o próprio Eterno. Enfim, aqui nesse texto, Yohanan capítulo 12, versículos 44, né, aos 50, é isso mesmo, 44 aos 50, Yeshua ele deixa claro, deixa bem claro, bem transparente, bem cristalino, né, de que ele é o malá do Eterno, ele é enviado pelo Eterno, e não o próprio Eterno. Tanto que ele sempre faz distinção, né, entre o Eterno e ele, sempre diz, né, que ele obedece às ordens do Eterno. Continuando, irmãos, vamos lá. Próxima pergunta. Então respondendo aqui, né? Respondendo a pergunta. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar como que está aqui. Yeshua, né? Ele está afirmando que ele e o Eterno são a mesma pessoa? Não, irmãos. Não está afirmando isso, muito pelo contrário. Yeshua deixa bem claro que o Eterno é o soberano, é o criador de todas as coisas. E ele é um enviado, ele é um mensageiro, ele é alguém em quem existe uma incumbência, existe uma tarefa, existe uma ordem. E ele cumpre essa ordem de maneira meticulosa, de maneira perfeccionista, plena, ao ponto das pessoas indagarem e dizerem: quem é esse homem? Que autoridade é essa que esse homem tem para fazer tantas coisas extraordinárias como essa? Que autoridade é essa que a forma dele falar, a forma dele agir, nos constrange, deixa os mais doutos perplexos? Esse é Yeshua, obediente até a sua vida ser ceifada. Próxima pergunta, irmãos. Pergunta é simples, muito simples, e eu vou responder também de maneira simples, né? Nós estamos no ano 5.783 desde a criação de Adam e Havá, ou estamos 5.783 desde a queda do ser humano? O que eu gostaria de saber é, a partir de que momento exatamente estamos contando os anos? O autor anônimo. Então, deixa eu virar aqui para mim.
Pronto. Eu vou ficar bom nesse negócio aqui, gente. Pode ficar tranquilo. Vou treinando e vou ficar bom nisso aí. Então, respondendo a pergunta do irmão, né, a pergunta anônima, a partir de quanto que está sendo contado, né, esses anos? Desde a criação. Desde o primeiro dia da criação. Tá ok? Na contagem, né, que os sábios fizeram até os dias de hoje, esse ano de 5.783, ele tem um ponto de partida desde o primeiro dia da criação. 5.783 anos desde a criação da humanidade, da existência, do planeta, na verdade, né? Da existência, né, do mundo em que nós habitamos. 5.783 anos desde o seu fundamento, ok? Não é desde a queda. Nós não temos registro sobre isso. É 5.783 desde a queda. Não, nós não temos esse registro nas escrituras, tá ok? Que a contagem ela passou a ser, ou ela é, desde o momento em que Adão e Havá, eles transgridem a ordenança do Eterno, né, de não tocar, de não comer, de não se contaminar com o fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, então aqui eu encerro o nosso programa de hoje. Nós vamos nos adaptando, né? Os irmãos, por gentileza, mandem as suas perguntas para o e-mail perguntastechuvatotal@gmail.com. Faça suas perguntas. Não existe pergunta que vai ser descartada. Todas as perguntas elas serão analisadas aqui, né? A não ser que sejam perguntas de cunho religioso. Aí nós não vamos responder porque o programa não foi direcionado para essa finalidade, tá bom? Esse programa foi criado, né? Foi elaborado para poder tirar dúvidas para os irmãos com relação a Techuvá, com relação ao conhecimento da Santa Torá, com relação ao conhecimento dos escritos históricos, dos Neviim, dos profetas, né? Dos escritos azarenos. E é até interessante que os irmãos façam perguntas baseadas já num texto bíblico, para que a gente possa conseguir contextualizar da melhor maneira possível o nome do programa, né? Entendes tu que lê? Foi o que aconteceu ali com aquele eunuco ali, em que Filipe ele tem aquele diálogo sobre Yeshayahu, enfim. Então, assim, se puderem enviar as perguntas, né, com nome, cidade, estado, o texto bíblico, como foi citado aqui pelo irmão, né, Yohanan 10:30, é bom, é interessante quando se traz o texto para que a gente possa analisar o texto, fazer a midrash necessária e trazer para os irmãos, né, essa contextualização e a gente crescer. Então, o importante, esse programa ele foi criado, foi elaborado justamente para que a gente pudesse trazer informações que vão ser pertinentes para a nossa caminhada na Techuvá, para o nosso crescimento na Techuvá, para o nosso aprimoramento dentro da Techuvá, meu e de vocês, nosso. Façam perguntas sobre, por exemplo, né, os mandamentos, as mitzvot. É interessante perguntas como essa, porque é importante a gente saber o que a gente precisa ou não cumprir, seguir, né? Então, fiquem bem à vontade para poder fazer perguntas, né? Mas tente trazer perguntas baseadas nos textos bíblicos. Lembrando, irmãos, que existem muitas coisas que eu falei aqui que também já estão nas parashiot que os irmãos acompanham, né? No Shabbatot. Tá bom? Que o Eterno abençoe a nossa semana. Shavuot Tov Lekulam, uma ótima semana para todos nós. Tá ok? Então, não se esqueça, mais uma vez para poder finalizar aqui, irmãos, perguntastechuvá@gmail.com. Tá bom? Mandem perguntas para esse e-mail. Porque se vocês mandarem, né, para algum outro moré, para outro endereço de e-mail, pode ser que se perca.
Então centraliza as perguntas para este e-mail, porque é desse e-mail que a gente vai tirar, né, as perguntas para poder ir respondendo. Tá bom? Mais uma vez, esse programa eu respondi poucas perguntas, porque eu ainda estou me acostumando aqui com o programa, de como fazer, de como posicionar as coisas, mas assim que pegar o jeito vai dar para a gente poder fazer, montar direitinho aqui a apresentação e trazer todas as informações necessárias e tornar esse programa um programa bem efetivo, tá bom, gente? Mais uma vez, obrigado a você que ficou aqui até esse momento, até agora com a gente aqui, comigo. Que o Eterno abençoe você. Mais uma vez, Shavuot Tov Lekulan. Uma ótima semana para todos nós. Shalom, shalom e até a próxima, se o Eterno assim permitir.
הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד התבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום